Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a esta aula, que se refere à disciplina Práticas Pedagógicas 2, né? Sou a professora Carolina Elisabel Blasco e vou trabalhar com vocês o módulo 2, que é denominado Planejamento da Ação Extensionista. Com relação ao planejamento da ação extensionista, o que é uma ação de extensão, né? A ação de extensão, ela envolve interação entre universidade e sociedade. Nós temos aqui, vocês vão desenvolver uma ação de extensão na pré-escola. Então, a pré-escola, ela faz parte da educação infantil, e a educação infantil, ela está inserida no contexto da sociedade. Então, a partir do momento que vocês vão pensar uma ação de extensão, né, ela está articulada ao percurso de formação profissional, né, a nível superior, que vocês estão vivenciando, né, estão passando por esse processo de formação profissional durante a graduação, e vocês estão construindo conhecimentos teóricos articulados com a prática. E a ação de extensão, ela contribui para que vocês possam levar esses conhecimentos, né, contribuir com os conhecimentos com a sociedade, ou seja, né, desenvolver práticas pedagógicas, né, práticas que envolvem questões didáticas, jogos, brincadeiras, atividades lúdicas, enfocando uma temática específica, que aqui eu estou trazendo um exemplo envolvendo a questão da preservação das nascentes, mas vocês vão escolher outras temáticas, vocês podem escolher outras temáticas que vão permear esse planejamento, né? A ação de extensão também envolve a troca de saberes. Então, a partir do momento que vocês terão contato com a escola, vocês terão contato com o professor regente, com o gestor, com a direção da escola, e é super importante, né, trocar conhecimentos, fazer a apresentação, vocês realizarem a sua apresentação na escola, né, se identificando como acadêmico da UFMS, que vocês vão desenvolver uma ação de extensão, né, totalizando um período de 8 horas a ação de extensão, na prática, efetivamente, e é super importante vocês dialogarem, né, com o professor regente, por exemplo, até para a questão da elaboração do planejamento pedagógico. Então, pensar junto, apresentar as atividades ao professor regente, as atividades que vocês estão planejando, né, ouvir esse professor regente é super importante, pedir opinião para ele, perguntar se as atividades estão de acordo com o esperado, se as atividades estão de acordo com o nível de desenvolvimento das crianças e de acordo com a etapa do processo de escolarização, né? Então, é muito importante trocar conhecimentos com o professor regente, né? Dialogar com o professor regente, ouvir esse professor regente, né? Apresentar o planejamento. Quando se fala apresentar o planejamento, é vocês já terem um esboço, né, desse planejamento, e a partir desse esboço, a apresentação, diálogo junto com o professor regente, vão ficar atentos às orientações do professor regente, como também fazer ajustes de acordo com as suas orientações. Então, a unidade 1, ela vai abordar alguns aspectos sobre a elaboração do planejamento pedagógico para a ação de extensão, né? E quando se fala em planejamento, eu não posso ir na escola sem ter um planejamento, né? Porque se eu não tenho um planejamento, fica muito difícil desenvolver práticas de ação de extensão que vão realmente contribuir para o desenvolvimento da criança. Por isso, o planejamento, ele é norteador da prática e da ação de extensão. Então, a ação de extensão, vocês vão desenvolver na educação infantil, mais especificamente na pré-escola. Então, já dando um direcionamento para a ação de extensão, já foi indicado que vocês vão desenvolver a ação de extensão na pré-escola, né? E a pré-escola envolve a faixa etária entre 4 a 5 anos e 11 meses, né? Então, as atividades precisam estar pensadas para esse público-alvo da ação de extensão. E quando se fala práticas pedagógicas para a educação infantil, elas devem ter como eixos norteadores interações e brincadeiras. Por isso, é super importante que vocês, durante o planejamento, né, vocês escolham primeiramente uma temática, né? Vocês precisam escolher uma temática que vai permear o planejamento, e esse planejamento, ele precisa focar em interações e brincadeiras. Por quê? Porque as crianças dessa faixa etária,
elas gostam muito de brincar, né? E essas brincadeiras, jogos, brincadeiras, precisam ser diversificados, né? Contribuindo para que as crianças possam brincar, interagir, dialogar, cooperar, né? E aprender, construir conhecimentos que possam levar para a sua vida, como também possam disseminar no contexto familiar, no contexto social, inclusive contribuindo para a questão do meio ambiente, que é aqui o foco da temática desta aula, né? Quando se fala também em interações e brincadeiras, é necessário destacar que na educação infantil, o foco de atenção das crianças, nas atividades, ele é de um tempo reduzido. Então, por exemplo, você pode preparar uma atividade e essa atividade, as crianças levarem meia hora para realizar a atividade, como podem em 10, 15 minutos realizarem a atividade e em seguida perder o interesse por aquela atividade. Por isso, é super importante que vocês planejem mais atividades, que o planejamento contemple mais atividades, é melhor que sobre atividades do que sobre tempo e falta de atividades. E isso pode prejudicar, né, a realização da ação de extensão. Então, já dou uma dica para vocês aqui, que vocês planejem mais atividades, né? Que essas atividades sejam lúdicas, diversificadas, que não sejam repetitivas, né? Porque imagine, a criança ficar fazendo 5, 6 atividades repetitivas, é cansativo. Vamos nós também, né, se colocar no lugar dessas crianças. Que atividades que a gente gostaria de ter, né? Então, é necessário diversificar as práticas pedagógicas. Quando se fala diversificar as práticas pedagógicas, é planejar atividades, brincadeiras, jogos, atividades lúdicas diversificadas, né? Por que atividades diversificadas? Porque o foco de atenção da criança na educação infantil, nas atividades, geralmente é reduzido. Então, por exemplo, vocês podem planejar uma atividade e na hora de desenvolver as crianças levarem 30 minutos para fazer a atividade, como as crianças podem, em 10, 15 minutos, finalizar a atividade. Então, por isso, já dou uma dica aqui, que é super importante vocês planejarem mais atividades, é melhor que sobre atividades, do que sobre tempo e vocês não têm atividades, né? Por quê? Porque as crianças podem fazer em curto espaço de tempo as atividades planejadas, e daí você não consegue finalizar a ação de extensão, porque está sobrando tempo e está faltando atividades, né? Então, uma dica que eu dou é vocês planejarem mais atividades, né? Melhor que sobre atividades do que falte atividades. Na educação infantil, é necessário garantir experiências que promovam a interação, o cuidado, que contribuam para a construção de conhecimentos, envolvendo, por exemplo, a preservação do meio ambiente, a preservação da natureza. E, devido a essa questão, o foco é a educação ambiental, né? Da ação de extensão que vocês vão desenvolver na educação infantil. Porque a educação ambiental, ela contribui para formar e construir conhecimentos necessários para a preservação do meio ambiente, para a preservação, por exemplo, da água, da natureza, do solo, né, para o descarte adequado do lixo, né, que vai impactar, de certa forma, na vida do ser humano e na vida dos seres vivos. A preservação e o conhecimento da biodiversidade. A biodiversidade, ela engloba um conjunto de todas as espécies de seres vivos e da sustentabilidade na vida na Terra, assim como o não desperdício dos recursos naturais. Quando se fala em não desperdício dos recursos naturais, desde a educação infantil, da pré-escola, que é o foco da ação de extensão, é necessário trabalhar com as crianças, por exemplo, né? O uso adequado da água, né? O não desperdício de recursos naturais, que vão impactar, de certa forma, na vida do ser humano, né? Na vida dos seres vivos, que nem eu já mencionei. Então, nesse quadro que está apresentado nesse slide, eu elaborei um passo a passo que envolve o planejamento da ação de extensão, né? E quando se fala em passo a passo do planejamento de extensão, é o que você, enquanto acadêmico, vai desenvolver durante a ação de extensão, né? Então, no primeiro momento, nós temos o contato com a escola, vocês vão realizar um contato com a escola, né, realizando uma breve apresentação, explicando que vocês vão desenvolver a ação de extensão, que envolve atividades, jogos, brincadeiras, atividades lúdicas com uma temática em específica. Aqui, durante a aula, eu trago exemplos sobre a preservação das nascentes.
mas vocês podem escolher diversas temáticas e durante esta aula eu vou apresentar, inclusive, algumas sugestões de temáticas. É importante que essas temáticas estejam relacionadas ao contexto local, ao contexto nacional ou até global, né? Mas é importante pegar temáticas que estejam relacionadas à realidade local. Por exemplo, quando eu falo de preservação das nascentes, eu moro em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, né, no Pantanal. E nós temos o contexto local permeado por água, por nascentes. É super importante trabalhar essa temática. Mas vocês, de acordo com o contexto de vivência que vocês estão, vocês vão pensar em temáticas relacionadas à educação ambiental. Por exemplo, o descarte adequado do lixo, né, a preservação da natureza, dos entornos, enfim, né? Vou trazer algumas sugestões, e que são sugestões que vocês podem também buscar outras temáticas, desde que estejam relacionadas com a educação ambiental. O público-alvo é a educação infantil, pré-escola, de 4 a 5 anos. Então, a ação de extensão precisa ser planejada, desenvolvida para esse público-alvo, né? A atividade de extensão, ela terá uma duração aí de 8 horas, de efetiva prática de ação de extensão. Então, as atividades precisam ser planejadas e direcionadas, contabilizando aí um período de 8 horas de efetiva prática, ou seja, 8 horas que vocês vão desenvolver atividades, né, lúdicas, diversificadas com as crianças. Pensar no planejamento e recursos pedagógicos. Então, quando eu vou pensar no planejamento, primeiro eu preciso definir uma temática, ou seja, um tema que esteja relacionado à educação ambiental, um primeiro requisito. Em seguida, vou pensar esse planejamento, ou seja, planejar que atividades que eu vou desenvolver durante essa ação de extensão, que podem ser jogos, brincadeiras, brinquedos, atividades lúdicas diversificadas. Eu volto a frisar na importância de ser atividades diversificadas, que você seja criativo, né? Que essas atividades vão despertar na criança o interesse de participar, que essas atividades contribuam para que as crianças construam conhecimentos que possam levar para a vida, como também compartilhar com seus pares, com seus familiares, no contexto que vive. Quando se fala em planejar, é importante destacar que o planejamento ele precisa estar articulado com os objetivos de aprendizagem de acordo com o público-alvo, né, que serão contemplados. Ou seja, ao pensar e planejar, eu preciso selecionar objetivos de aprendizagem que serão contemplados de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Então, é importante e necessário que vocês consultem a Base Nacional Comum Curricular, vão lá na faixa etária, né, referente a 4 a 5 anos, e observem, né, e selecionem os objetivos de aprendizagem que estão de acordo e estarão relacionados ao planejamento. Então, eu vou fazer o exercício durante a aula hoje, mas é preciso que vocês tenham em mãos a Base Nacional Comum Curricular, ela está disponível em PDF, eu também deixo disponível o link da BNCC, né, que vocês selecionem os objetivos de aprendizagem e que esses objetivos de aprendizagem sejam contemplados durante as atividades que vocês vão desenvolver durante a ação de extensão. Sobre o público-alvo da ação de extensão, é a educação infantil. São crianças de 4 a 5 anos, ou seja, vocês vão desenvolver a ação de extensão na pré-escola. Não pode ser em outra turma, tem que ser na pré-escola. E para fazer o planejamento, um primeiro movimento é você conversar com o professor regente, conhecer as características desse público-alvo, ou seja, qual a idade dessas crianças, quais são suas demandas e habilidades, se tem alunos inclusos na turma. Por exemplo, se tiver uma criança com baixa visão, eu preciso adaptar as atividades pensando também nessa criança com baixa visão, né? Por exemplo, vou construir um jogo da memória. Um jogo da memória ele pode ser de um tamanho maior, pensando nessa criança de baixa visão, mas também pensando na turma toda. Esse jogo da memória pode ter texturas, né, diferenciadas. Veja, não é só o aluno que é incluso que vai participar e brincar com esse material, com esse recurso,
mas todas as crianças podem sentir as texturas do jogo da memória, né? Vão ter mais facilidade de visualizar o jogo devido ao seu tamanho. Então, ao mesmo tempo que eu estou pensando nos alunos que estão inclusos na turma, esse aluno vai contribuir para potencializar a prática pedagógica e você enriquecer ainda mais os jogos, os recursos que podem ser utilizados com a turma toda, né? Acontecendo efetivamente a inclusão, onde a atividade não é só pensada nesse aluno incluso, mas a atividade pensada e planejada considerando as características dos alunos inclusos vão contribuir para potencializar a aprendizagem de todas as crianças, né, que vão ter vivências, que vão ter experiências aí diversificadas a partir do contato, por exemplo, com materiais maiores, com texturas, com materiais né, diversificados. Outro ponto importante é conhecer antecipadamente o local em que serão desenvolvidas as atividades de extensão. Ou seja, precisam, no decorrer do planejamento, pensar em que espaço serão desenvolvidas as atividades de extensão, os jogos, as brincadeiras, se será no espaço externo, né, no pátio da escola, ou no espaço interno, envolvendo a sala de aula, né, como que é a estrutura desse espaço, se possibilita o desenvolvimento dessas atividades. Então, é necessário pensar, né, e conhecer antecipadamente esse local para que você desenvolva as atividades com sucesso de acordo com o espaço também, né? Então, conhecer o espaço é um outro ponto primordial para que você consiga desenvolver a atividade de extensão com sucesso, né? Se esse espaço não oferece riscos, se esse espaço precisa ser reorganizado antes da atividade, daí é necessário que você se desloque até a escola, né? Organize esse espaço para que as crianças cheguem para participar das atividades e encontrem esse espaço também organizado. Caso tenha imprevistos, é importante pensar em outras possibilidades de espaço, ou seja, né, no decorrer do planejamento, eu pensei numa atividade que vai ser desenvolvida no pátio da escola. Mas se caso chover, né? Ou se caso a escola realizar uma atividade naquele dia no pátio, eu preciso pensar em uma outra alternativa, né? Então, caso tenha imprevistos, eu tenho que ter isso no decorrer do planejamento já organizado. Aonde eu vou desenvolver caso chova no pátio? Vou fazer na sala? Vou fazer em outro espaço? Então, preciso pensar nesse espaço, né? E nessa segunda possibilidade. Em seguida, você vai escolher a temática. A temática, ela precisa estar relacionada com a educação ambiental, né? E a temática, pensar nas atividades de acordo com a faixa etária e com o nível de escolarização das crianças. Então, não posso pensar em atividades muito complexas, porque as crianças na educação infantil podem não realizar devido às suas particularidades do nível de desenvolvimento da criança, né? Primeiro ponto é conhecer a realidade e escolher uma temática que esteja relacionada a essa realidade. Segundo ponto, dialogue com profissionais, pessoas da comunidade, alunos, visite lugares, identifique questões relacionadas ao meio ambiente que podem ser abordadas como temáticas do planejamento, né? Então, quando se fala em dialogar com os profissionais, você pode dialogar com o professor regente, né? Com o professor regente da turma, com pessoas da comunidade que vivem no entorno da escola, com as próprias crianças, né? Você pode visitar esses lugares, também ter um cuidado ao abordar essas temáticas, porque, por exemplo, pode ter pais de crianças trabalhando nesses espaços também, né? Então, preciso tomar um cuidado também como eu vou abordar essas questões relacionadas ao lugar, né, ao contexto e à realidade que a escola faz parte, aí os entornos, né? Escolha uma temática da educação ambiental. Então, um dos primeiros passos é escolher a temática para pensar esse planejamento. Vou compartilhar de forma breve alguns exemplos de temáticas, né? Não vou entrar em detalhes, mas deixo como sugestão que vocês, a partir do momento que vocês escolhem a temática, é preciso ler, né? Conhecer sobre a temática, para que vocês possam desenvolver práticas e tenham conhecimento, ou seja, conhecimento teórico, para que possam abordar, né, com sucesso aí no decorrer da prática. Então, alguns exemplos de temáticas que estão relacionados à educação ambiental, mas que nem eu já comentei,
vocês podem pegar outras temáticas além das que serão apresentadas nesse momento, né? O planejamento da ação de extensão, ela precisa estar relacionada com a educação ambiental, né? No decorrer das aulas, eu apresento exemplos relacionados à preservação das nascentes, mas existem inúmeras temáticas relacionadas à educação ambiental que podem permear a ação de extensão que vocês vão desenvolver. Então, o primeiro passo para o planejamento é escolher uma temática, né? E essa temática, ela pode estar relacionada à realidade, ao contexto, né, daquela escola, da sociedade local. Então, alguns exemplos de temáticas é consciência ambiental e transformação dos hábitos pessoais, a preservação e respeito com a natureza, e aqui envolve os diversos aspectos que fazem parte da natureza, questões ligadas à reciclagem, ao reaproveitamento, tipos de lixos, né? E o descarte adequado desses lixos, poluição da água. Então, eu posso pegar, por exemplo, a temática poluição da água, poluição do solo, poluição do ar, né? Que eu trouxe alguns exemplos, mas você pode escolher poluição relacionada a algum ponto em específico também, problemas ambientais locais e globais, relações de causa e efeito, outros tipos de temáticas, né? Proteção e restauração dos diversos ecossistemas. Aqui, quando se fala em diversos ecossistemas, né? Florestas, terras agrícolas, água doce, oceanos, costas, entre outros. Questões relacionadas ao meio ambiente, né? E daí eu deixo já como sugestão. Caso você escolha uma dessas temáticas ou tenha outras temáticas que gostaria de abordar na ação de extensão, é super importante que você vá buscar leituras, construir conhecimentos. Por exemplo, meio ambiente. Vá pesquisar o que é o meio ambiente, quais são as características do meio ambiente, como abordar o meio ambiente no decorrer da prática pedagógica na educação infantil. Então, é necessário que você construa conhecimentos, que possa mediar esses conhecimentos no decorrer da ação de extensão e por meio do desenvolvimento dos jogos, das atividades lúdicas, né, contribuindo para que a criança também construa conhecimentos relacionados à temática. A questão da erosão, desmatamentos e reflorestamentos, enchentes, biodiversidade e espécies ameaçadas. Então, aqui eu apresento algumas imagens, né, que têm relação com a questão da educação ambiental e pode também ser disparador de uma ação de extensão, né? Nós temos aqui um exemplo que é o rio poluído, né? Temos animais no seu entorno, mas também temos o rio poluído, né? Que é um aspecto preocupante, porque uma vez que a água está poluída, ela vai impactar, de certa forma, na vida dos seres vivos, né? A segunda imagem traz questões relacionadas à queimada, né? Ao desmatamento também, e como essa queimada vai impactar na vida dos seres vivos, né? Dos animais, e também na vida do ser humano, porque, de certa forma, vai interferir na questão no ar, vai interferir na biodiversidade. Um outro exemplo aqui, a questão do tratamento do esgoto, né? Aqui nós temos uma imagem feita por uma criança que está disponível no material indicado, né? No referencial abaixo, que demonstra, né? Que o esgoto ele acaba sendo lançado na questão dos rios, né? E de certa forma vai impactar a vida dos seres vivos. E são questões que precisam permear a educação ambiental. A questão do desmatamento, né? E entre outros. Nós temos aqui uma outra imagem que demonstra a questão da importância das árvores, né? Relacionada à questão do ar, à preservação do meio ambiente. Então, já também traz alguns disparadores para se pensar a educação ambiental. Qual a importância das árvores, né? Para a vida no planeta Terra? E também quantas árvores nós temos, por exemplo, na região, no entorno. E isso pode também trazer indicativos da necessidade de abordar essa temática. A questão da água, né? Que a água é apresentada na próxima imagem, né? A importância da preservação da água,
né, e seus impactos aí na natureza e na vida do ser humano. Porque quando se fala em questões socioambiental, é ao mesmo tempo que as ações da sociedade podem impactar no meio ambiente, mas também como o meio ambiente vai impactar na vida do ser humano, na vida da sociedade. Alguns outros exemplos, aqui nós temos uma imagem, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, esse ponto também traz um indicativo de pensar, por exemplo, na necessidade de reciclagem, de reaproveitamento, de transformação dos recursos, né, advindos aí da sociedade, que de certa forma não serão descartados no meio ambiente. Na escola, pode-se pensar, por exemplo, também a importância da horta, que essa horta possa, de certa forma, impactar, né, na vida da criança, e na vida, na qualidade de vida, mas também pode impactar, por exemplo, na reciclagem de alguns recursos que podem contribuir para a construção da horta. Com relação a exemplos de temáticas, né? Então, nessa imagem, são apresentados diversos elementos que fazem parte do meio ambiente, na natureza, que podem e devem ser trabalhados no decorrer da educação ambiental, né? Por exemplo, no Pantanal, a questão da preservação das espécies, né, dos animais, da importância do ser humano para a preservação dessas espécies, que vão impactar, de certa forma, no ecossistema. Mais alguns exemplos de temáticas, né? Problemas socioambientais relacionados à realidade, conservação da vida, redução do consumo, reutilização e coleta seletiva do lixo, consumo sustentável, sustentabilidade, terra e conservação da biodiversidade. Quando se fala em redução de consumo, reutilização e coleta seletiva do lixo, na escola podem ser feitas ações envolvendo as crianças, as famílias das crianças, a comunidade, abrangendo a questão da reciclagem, do reaproveitamento, né, do descarte adequado, que pode, de certa forma, gerar impactos também no contexto escolar e na vida das crianças. Então, nós temos também como temática cuidar do meio ambiente, respeitar os animais e a natureza, a questões ligadas à horta, à alimentação saudável, né? E quando se fala em respeitar os animais e a natureza, a partir do momento que nós, por exemplo, trabalhamos com as crianças lá na pré-escola, a importância do descarte adequado do lixo, de certa forma, isso vai impactar na construção de conhecimentos, contribuindo para que ela não descarte lixo, por exemplo, em meio à natureza, e, de certa forma, influencie também a formação de hábitos adequados, o descarte adequado do lixo, por exemplo, dos seus pais, dos responsáveis, das pessoas do seu entorno, né? Porque ela vai disseminar esses conhecimentos e, de certa forma, vai contribuir para a mudança de hábitos. Então, a partir das temáticas apresentadas, é importante destacar que são sugestões de temáticas, que você pode escolher uma outra temática que esteja relacionada à região que você reside. E aqui eu deixo uma pergunta, né? Você já escolheu a temática para a realização do planejamento da ação de extensão, englobando a educação ambiental? Então, é um momento que você precisa parar, pensar, escolher a temática, e essa temática ela precisa ser contemplada nos jogos, nas brincadeiras, nas atividades lúdicas, nas explicações que você vai fazer junto com as crianças da turma da pré-escola que você vai desenvolver a ação de extensão. Algumas orientações breves, né? Busque pesquisar e ler sobre a temática. Então, selecionou a temática. Agora eu preciso buscar leituras, pesquisar, ler sobre a temática, fazer alguns rascunhos, né, trazendo anotações envolvendo conceitos da temática, informações que estão relacionadas àquela temática escolhida, que precisa estar relacionada com foco da educação ambiental. A leitura, a pesquisa vai contribuir para que você construa conhecimentos e tenha domínio do conhecimento envolvendo a temática. A partir do conhecimento construído, né, pensar e planejar atividades que podem ser adaptadas com foco na temática selecionada. Então, eu posso ter por exemplo, um jogo da memória. O jogo da memória ele pode ser adaptado
envolvendo uma temática que você escolheu, né? Você pode criar um jogo da memória, você pode criar um quebra-cabeça, você pode criar uma atividade diversificada adaptada àquela temática, né? Ou seja, englobando conhecimentos relacionados à temática que você vai abordar no decorrer da ação de extensão. Seja criativo e comprometido com o planejamento. Um bom planejamento vai contribuir para o sucesso da prática, né? Então, por isso, seja comprometido, traga o planejamento com o máximo de detalhes, realmente planeje as atividades pensando no público-alvo, desenvolva atividades diversificadas, né? Utilize materiais que não ofereçam riscos às crianças. Cuidar muito com materiais pontiagudos, com tesouras pontiagudas, com, por exemplo, cola, né? A cola, por exemplo, algumas colas não podem ser utilizadas. Por exemplo, cola materiais, por exemplo, madeira, plástico, precisa tomar muito cuidado, porque se a criança tiver contato dessa cola, por exemplo, com os olhos, com a boca, pode gerar impactos na saúde da criança, né? E trazer consequências para você enquanto, né, enquanto acadêmico, quanto para a família, para a escola. Então, tomar muito cuidado com os materiais, que esses materiais não ofereçam riscos às crianças. Quando se fala em materiais que vocês vão utilizar no decorrer da realização dos jogos, das brincadeiras, da confecção do material, junto com as crianças. Objetivos de aprendizagem e a educação infantil. Então, após escolher a temática, pensar no planejamento, vocês vão entrar na BNCC e vão selecionar os objetivos de aprendizagem que estejam relacionados às crianças pequenas, ou seja, de 4 a 5 anos e 11 meses. Pode ter mais de um objetivo de aprendizagem e mais de um campo de experiência. Então, por exemplo, em uma única atividade, eu posso contemplar 2 objetivos de aprendizagem e 3 campos de experiência. Então, essa informação é necessária para que vocês não pensem que uma atividade pode envolver somente um objetivo de aprendizagem. Pode envolver somente um objetivo, mas pode ir muito além, envolver mais objetivos de aprendizagem e campos de experiência. No decorrer do planejamento, é necessário englobar os direitos de aprendizagem. Quando se fala em direitos de aprendizagem, é conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, né, de acordo com a BNCC. Nós temos o link da BNCC aqui, né? Eu sugiro que vocês entrem no link, que vocês vão lá nos direitos de aprendizagem relacionados à educação infantil, né? Conheçam também esses direitos, as características desses direitos, né? Por exemplo, a criança precisa conviver, precisa brincar, participar, conhecer, né? Entre outros aspectos. Dando continuidade, então deixo o link aqui para que vocês possam entrar. Com relação aos direitos de aprendizagem, está lá na página 38 da BNCC, que eu deixo como sugestão para que vocês possam ler e compreender mais sobre os direitos de aprendizagem e contemplar na ação de extensão. Como também eu deixo como sugestão que vocês façam a leitura dos campos de experiência, o eu, outro, nós, corpo, gestos e movimento, traços, sons, cores e formas, né? Escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, que vocês conheçam as características dos campos de experiência e quando remete-se que no planejamento precisa ter os objetivos de aprendizagem para a educação infantil, vejam, pré-escola, crianças pequenas, 4 a 5 anos e 11 meses. Aonde que eu vou encontrar esses objetivos de aprendizagem? Vocês não precisam escrever, está pronto esses objetivos de aprendizagem. Está aqui. Então, por exemplo, estou lendo o campo de experiência, o eu, o outro, e o nós. Então, vocês vão copiar um número que está em cima e o objetivo que vocês vão contemplar durante a prática. Então, vão selecionar, copiar e levar para o planejamento. Então, vocês precisam ver quais dos objetivos serão contemplados na ação de extensão e esses objetivos deverão ser contemplados durante as atividades também. Então, você vai selecionar os objetivos, um ou mais objetivos, de acordo com o que vocês pretendem desenvolver no planejamento e na prática pedagógica durante a ação de extensão. Com relação à sugestão de recursos pedagógicos, vocês podem estar pensando, mas que atividades eu vou desenvolver? Né? Que atividades que eu posso desenvolver durante a ação de extensão? Né?
Então, eu trago aqui, compartilho com vocês algumas sugestões, mas vocês podem ser criativos e criar outras atividades, né? Então, fantoches com materiais recicláveis e sustentáveis. Posso fazer fantoche com caixa de leite, fantoche, por exemplo, com recursos naturais da natureza, com folhas, com pedacinhos de galhos de madeira secos, né? Desde que não ofereçam riscos, né? E outros materiais. Jogo da memória diversificado, só que é importante destacar que as atividades e os recursos pedagógicos, eles precisam estar relacionados com a temática e com o conhecimento que você vai abordar dessa temática, com foco na educação ambiental. Jogo dos 7 erros, vocês podem criar maquetes, né? Ou criar junto com as crianças, construir junto com as crianças maquetes relacionadas a uma temática específica. Jogo da trilha ecológica com imagens e texturas, atividades com plantio de sementes e árvores, caça ao tesouro ecológica, acerte o alvo, a imagem ligada à educação ambiental, reciclar materiais e construir brinquedos, jogos e trabalhos artísticos com sucata. Você pode construir e levar esses brinquedos, esses materiais para trabalhar na turma, como também pode levar os materiais e construir junto com as crianças, e elas passam a se envolver mais na atividade, né? Construindo seus próprios jogos e brinquedos, né? E depois, em seguida, vão brincar com esses materiais. Então, usar argila ou massa de modelar para produzir, reproduzir e recriar. Com relação à massa de modelar, nós temos várias receitas caseiras, né? Que possibilitam fazer a massa de modelar, não sendo tóxica para a criança. Construir um terrário, trilha sensorial, recurso produzido ou trilha na natureza. Com relação à trilha na natureza, se eu for fazer uma trilha na natureza, precisa informar o gestor da escola, a direção, o professor regente, né? Ter a devida autorização, porque eu não posso tirar a criança da sala de aula, da escola, para espaços no meio da natureza sem a devida autorização dos responsáveis da escola, como também dos familiares e responsáveis por essa criança. Pintura com tintas naturais, por exemplo, posso produzir tinta da beterraba, por exemplo, e utilizar essa tinta na pintura de alguns materiais, né, que estejam relacionados a jogos, brinquedos, brincadeiras, enfim. Organizar passeio nos entornos da escola e realizar as atividades. Criar colagens usando materiais recolhidos da natureza, como folha, raízes, flores, areia, entre outros elementos, né? Esses materiais recolhidos da natureza, você pode ir junto com as crianças recolher esses materiais com a devida autorização, né, dos responsáveis da escola e responsáveis pela criança, como também você pode levar esses materiais. Importante destacar que quando leva as crianças para, né, recolher esses elementos da natureza, é preciso tomar muito cuidado com o espaço, que esse espaço não ofereça risco para as crianças. Reciclar papel, jornal, recriar recursos, criar histórias em quadrinho com recursos da natureza e materiais reciclados. Por exemplo, posso criar um livro diversificado com texturas diferenciadas, criar canções envolvendo educação ambiental. Seja criativo, inovador, invente e faça diferente. Né? Crie jogos, brinquedos e brincadeiras que sejam atrativos, diversificados e lúdicos, que despertem na criança, né, um interesse, que sejam atividades que motivem a criança a participar, que ela sinta o desejo de participar dessas atividades, de interagir, de brincar, né? Porque atividades lúdicas diversificadas vão contribuir para a construção do conhecimento e se tornam significativas para as crianças. Então, com nossos projetos e ação de extensão envolvendo a educação ambiental, podemos contribuir no desenvolvimento das crianças, ajudar na preservação do meio ambiente, do planeta e ser agentes construtores da realidade e o futuro que queremos no nosso planeta. É necessário destacar que a educação ambiental não é somente para as crianças. A educação ambiental é para todos nós, né? É para a sociedade num todo. Mas aqui o foco da ação de extensão é a pré-escola. O foco são as crianças. E as crianças, elas podem ser disseminadores de conhecimento, podem construir conhecimentos que vão refletir em atitudes, hábitos das próprias crianças, dos seus familiares e da comunidade no geral.
né, que de certa forma vai impactar na preservação do planeta. Apresento as referências, né, que foram utilizadas para embasamento desta aula. Espero poder ter contribuído para que vocês possam pensar na temática que vai permear, no caso, o planejamento da ação de extensão. E também espero ter contribuído para que vocês possam pensar em atividades lúdicas diversificadas, em jogos, brinquedos, brincadeiras, que vão desenvolver, né, englobando a temática que vocês escolherem, né, desenvolver na educação infantil na pré-escola. Desejo um bom trabalho a todos e até a próxima aula.